Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 211 Proposta e Negociações 2. Quinto andar, Guilda de Caçadores de Demônios. Dentro de um espaço de escritório. Tocar. Tocar. O som ritmado de batidas dos meus dedos ecoou pelo espaço do escritório. Em frente a mim estava a imagem holográfica de Edward Stern. Nenhum de nós falou. O que você propôs é 15% sobre todos os lucros sem ações, estou correto? Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. Essa é minha proposta inicial. Balancei a cabeça em confirmação. Isso não é um pouco baixo demais? Eu acredito que 15% é extremamente justo. Visto que estamos apenas pegando emprestado seu nome para proteção. Ao longo da conversa, nem a minha expressão nem a de Edward mudaram. Para ser um bom negociador é preciso ser um bom ator. Isso foi o que eu aprendi ao longo da minha vida. Se a outra parte soubesse o que você pretendia, as coisas se tornariam muito mais fáceis para ela. Somente através do engano e da indiferença alguém poderia se tornar um grande negociador. Isso é verdade, mas também seríamos os únicos a enfrentar a reação dessa situação. Edward Stern rebateu calmamente. A que você pode estar se referindo? Ouvindo sua resposta, minhas sobrancelhas franziram por uma fração de segundo. Então continuei a fingir ignorância. A leve contração em minhas sobrancelhas não passou despercebida. Edward pegou isso. Se ele achava que eu estava atuando ou não, eu não sabia. Não vamos nos fazer de bobos. Todos nós podemos dizer o potencial desse seu sistema de cartas mágicas. No entanto, apesar de suas vantagens, ele também vem com suas desvantagens. Como? Como, por exemplo, tornar inimigos de todos os magos de nível inferior. O dinheiro que você não compensaria pelo ódio que você acumula? Eu rapidamente refutei. Com dinheiro suficiente, o que importava se os magos de nível inferior saíssem? Eles poderiam facilmente substituí-los. Somos uma guilda. Não podemos simplesmente ferrar com nossos próprios membros assim. Além disso, também precisamos conversar a longo prazo, e se um concorrente aparecer no mercado? Ou se os cartões não funcionarem como você os apresentou? Edward Stern balançou a cabeça com a minha resposta. Sem emoções em meu rosto, eu calmamente acenei com a cabeça. Sim, mas também ofereci um desconto apenas para os membros da sua guilda em todas as cartas mágicas. Mesmo se você for odiado pelos magos de nível inferior, compensaria isso com os preços mais baratos das cartas. Qual é o desconto? Vendendo a preço de mercado? Em um movimento de beliscar, um pequeno espaço apareceu entre meu polegar e o dedo indicador. Apenas um pouco acima do preço de mercado. Você sabe que já é justo. Dada a alta demanda de vocês, se formos ao preço de mercado, podemos ter prejuízo, já que você ficaria com a maior parte da produção. Edward Stern balançou a cabeça. Isso não é bom o suficiente. Aumente o lucro para 17% e temos um acordo. 17%? Eu imediatamente balancei minha cabeça. Não, isso é demais. Acredito que é justo, considerando toda a reação que receberemos com este acordo. Ajustando o ângulo do holograma, Edward Stern começou a explicar. Apesar de ser classificado como o número 1 entre as outras guildas, se de repente surgirmos com um produto tão revolucionário, as outras guildas classificadas como diamantes não hesitarão em se unir para nos impedir. Você, de todas as pessoas, deveria saber como o mundo funciona. Todo mundo está cheio de inveja. Uma vez que nos consolidamos como a guilda número 1, não duvido que as outras guildas graduadas em diamantes fiquem paradas e não façam nada. Ouvindo a análise de Edward, um olhar perturbado apareceu em meu rosto. Olhando para Edward Stern por um breve momento, eu massageei minha testa.
Eu entendo seus problemas, mas o máximo que posso fazer é 16%. Edward Stern franziu a testa em resposta. Isso foi apenas atuação embora. Na realidade, ele já estava bem com 15%. Ele originalmente queria testar as águas para ver se poderia aumentar o lucro. Parece que ele conseguiu. Ele ainda está um pouco molhado nas orelhas. Não que fosse ruim. Afinal, ele tinha 16 anos. 16%? Isso é tudo? Eu balancei minha cabeça. Não, há outra condição. Outra condição, o que é? Edward Stern desta vez franziu a testa de verdade. Outra condição? Eu quero que você proteja algumas pessoas. Depois de uma breve pausa, fui direto ao ponto. Proteger? Sim, eu quero que você use os recursos de sua guilda para proteger meus pais. 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os momentos. Com a melhor segurança possível disponível. Fiz questão de enfatizar as palavras "a melhor segurança possível disponível". Não poderia ter guarda-costas inúteis protegendo meus pais. Tirando isso, esse era meu principal objetivo nessa negociação. Desde o início, eu estava preparado para ceder 1% por isso. Apesar de Angélica estar com meus pais no momento, ela não podia ficar com eles o tempo todo. Eu precisava dela. Com Everblood e Matthew ainda à solta, eu sabia que meus pais não estavam seguros. Pior ainda, agora que o Monolith também estava mirando em mim, eu sabia que meus pais estavam pisando em gelo fino. Este acordo era crucial, e eu sabia disso. Então você quer que a guilda proteja seus pais? Sim. Ao ouvir minha resposta direta, no holograma à minha frente, Edward Stern sorriu de repente. Ele instantaneamente entendeu tudo. Então ele me atraiu propositalmente, nada mal. E pensar que ele propositalmente o seduziu a pedir mais lucro. Parece que o fluxo da conversa não estava do lado dele. Nada mal. Na verdade, ele ficou impressionado. 16% mais proteção? Isso pode ser feito. Eu sorri. Então temos um acordo. Bem, isso funcionou de alguma forma. 10 minutos depois de chegarmos a um acordo sobre os termos do acordo, Melissa e eu saímos do escritório. Não posso acreditar que você conseguiu, acho que você não é tão inútil quanto parece. Ela murmurou com uma voz suave. Ela estava legitimamente surpresa. Ela não sabia que eu tinha muito talento para negociar. Isso é porque eu nunca fui inútil, para começar, murmurei baixinho. Eu não disse isso muito alto, pois não estava muito interessado em discutir com ela. Felizmente para mim, ela não ouviu. Jean. Parando no elevador, apertei o botão que levava ao primeiro andar. De repente, um pensamento me ocorreu. Eu rapidamente me virei para Melissa. A propósito, em quanto tempo você estima que terminaria o produto? Melissa refletiu um pouco enquanto olhava para mim. Se nada der errado até o final do segundo ano. Se houver complicações, eu diria início ou final do terceiro ano. Eu vejo. Isso parecia estar dentro da minha estimativa. Dada a taxa atual de melhoria, eu diria que ainda teria que esperar cerca de 1 ano ou 2 antes que o cartão fosse oficialmente utilizável comercialmente no mercado. Contanto que ela pudesse resolver o problema de perda de eficiência, o resto era moleza. Infelizmente para ela, eu não sabia disso, por isso ela estava sozinha. Felizmente, graças ao acordo de hoje, Melissa conseguiu obter fundos suficientes para levar o projeto adiante. Foi uma espécie de bônus que ela ganhou para aumentar o ritmo de desenvolvimento do produto. Jean. Saindo do elevador, Melissa e eu rapidamente saímos do prédio. Esperando por nós do lado de fora estava a mesma limusine de antes. Nós rapidamente entramos nele e voltamos para a academia. Assim, as negociações chegaram ao fim.
Guilda de Caçadores de Demônios, último andar. Escritório do mestre da guilda. Amanda sentou-se na cadeira do escritório do pai. Diante dela, estava a imagem holográfica de seu pai. Você com certeza tem alguns colegas peculiares. Em resposta às palavras de seu pai, Amanda assentiu levemente com a cabeça. Ele não estava errado. Você não vai dizer adeus a eles? Não. Ela balançou a cabeça. Ela iria encontrá-los amanhã, não havia sentido. Isso é justo, e me desculpe, eu não posso estar lá com você de novo. Após a resposta de Amanda, por um breve momento, houve um silêncio constrangedor entre as duas. Em resposta, Edward Stern mudou rapidamente de assunto. Você sabe, com uma nova masmorra de classificação S aparecendo em uma de nossas áreas, não temos escolha a não ser protegê-la. Está tudo bem, eu entendo. Estou acostumado com isso. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Edward ao ouvir a resposta de sua filha. Se ao menos eu tivesse mais tempo. Boa filha, vou resolver a situação até o final do mês. Quando eu vier, vamos ter um momento de união entre pai e filha, ok? Ótimo, isso é ótimo, e hein? O portão está dando sinais de abrir, Amanda, querida. Papai tem que sair, eu entro em contato com você em breve e sim, estou indo, te amo. Amor. Clean. Antes que ela pudesse responder, seu pai desligou. O silêncio desceu sobre o espaço do escritório. Ordenadamente colocando o telefone de lado, Amanda caiu em sua cadeira e olhou fixamente para o teto. Há quantos dias ela via o pai pela última vez? 50? 100? 200? Um ano? Não importa o quanto Amanda pensasse sobre isso, ela não sabia. Ela já tinha perdido a conta. Localização não revelada, longe da cidade de Ashton. Uá. Voar. Voar. Ondas de energia mágica se espalham por um campo plano. Sem se importar nem um pouco com a pressão, parado não muito longe do enorme portão que parecia ser do tamanho de uma casa grande, estava Edward Stern. Mestre da guilda dos Caçadores de Demônios. Segurando o telefone com cuidado, ele falou em um tom suave. Quando eu vier, vamos ter algum momento de união entre pai e filha, ok? Senhor, parece haver flutuações vindo do portão. Está aumentando repetidamente. No meio da chamada, uma voz urgente chamou por ele à distância. Ótimo, isso é ótimo, e hein? As flutuações vindas do portão estão aumentando repetidamente? Edward rapidamente colocou a mão no alto-falante do telefone. Ele não queria preocupar sua filha. Virando-se, olhou para o trabalhador que acabará de falar. Qual é a situação agora? Com um comprimido na mão, as pupilas do trabalhador dilataram. Sim, senhor. A medição parece estar subindo de novo. Oh meu Deus, está piorando. Sentindo a urgência do assunto, Edward Stern sabia que tinha que intervir. Tirando a mão do telefone, ele se despediu de Amanda. Amanda, querida. Papai tem que sair, eu entro em contato com você em breve. Senhor, subiu mais uma vez. Desta vez, mais que o dobro. Mais uma vez o trabalhador falou. Desta vez, todo o seu corpo estava tremendo. Voar. Voar. A energia mágica que estava sendo emitida do portal rapidamente se espalhou nas proximidades. Sim, estou indo. Sentindo as mudanças no ambiente, Edward Stern sabia que tinha que agir rápido. Se a energia do portal se tornasse muito alta, o ambiente ao seu redor se tornaria impossível de se viver. A energia mágica sozinha na área seria muito forte para qualquer um viver, e a área logo se transformaria em uma terra de ninguém. Amo você. Clean. Sem escolha, Edward teve que cortar a conversa com sua filha rapidamente.
Ele rapidamente desligou. Mostre-me os dados agora. Sem perder nenhum segundo, ele rapidamente apareceu diante do trabalhador que se assustou com sua aparição repentina. Merda, isso é muito pior do que o esperado. Olhando para os dados no tablet, Edward sabia que tinha que agir rápido. Ele rapidamente vestiu seu terno e foi até a entrada da masmorra. Ele ia mergulhar. Capítulo 212 Improvações de Masmorras 1 Bang! Um gemido de dor escapou dos meus lábios quando bati contra a lateral da parede. Abri os olhos com alguma dificuldade. Meu corpo inteiro doía. Nada mal, você durou mais 1 minuto em comparação com a última vez. Do outro lado da sala, Donna prendeu o cabelo. Olhando para mim, ela estalou os lábios. Era um hábito dela que surgia sempre que ela estava satisfeita. Senhorita, o que você sugere é a melhor maneira de melhorar minha força mais rapidamente? Recuperando-me um pouco, sentei-me e falei. Depois da briga com Tybalt no banquete, cheguei a uma conclusão poderosa. Eu era fraco. Puramente baseado apenas na minha força de luta, eu estava longe de onde deveria estar. Eu precisava urgentemente melhorar o domínio das minhas artes. Eles foram a base da minha força. Infelizmente, não tive muito tempo. Com tudo o que eu precisava fazer, não conseguia focar tanto nos treinos como antes. Desde lidar com as coisas do grupo de mercenários, a empresa, estudar para as aulas e muitas outras coisas, eu não conseguia treinar tanto quanto antes. Eu precisava aumentar minha eficiência. Eu precisava encontrar uma maneira de treinar mais rápido. Sem saber de minhas circunstâncias, Donna pensou por um momento antes de falar em treine mais rápido. Você já está melhorando muito mais rápido do que as outras pessoas no momento. Por que você quer melhorar mais rápido? Se você quer aumentar sua classificação, faça uma poção ou um tesouro terreno. Donna fez uma pausa e balançou a cabeça. Caminhando para o lado da sala, Donna pegou uma toalha branca e se sentou. No entanto, sugiro não fazer isso. Por um lado, é muito caro e, 2, só pode ser usado em raras ocasiões. Há uma chance de você receber uma reação ou até mesmo prejudicar seu limite de talento. Se muitas poções e tesouros naturais fossem consumidos, havia uma chance de que eles pudessem danificar permanentemente o corpo de alguém além do reparo. Se tal situação acontecesse, não havia mais chance de eles se tornarem mais fortes. Era por isso que a maioria das pessoas não se empanturrava apenas de poções e tesouros terrenos. Isso fez mais mal do que bem. Se você está olhando apenas de uma perspectiva de habilidade, a resposta é fácil. Basta ir até a máquina regressora do tempo e aprimorar suas habilidades lá. É o lugar perfeito para praticar suas habilidades. Ah, isso! Minha boca se contorceu. Eu quase me esqueci disso. Com eu estando tão ocupado e aqueles bastardos monopolizando o lugar, eu ainda não tive a chance de usar aquele lugar. Se eu pudesse usar aquele lugar, talvez eu fosse mais forte do que agora. É melhor você ir, as aulas começam em meia hora. Verificando o relógio, Donna falou. Já eram 9h30 e as aulas estavam prestes a começar. Em resposta, levantei-me e apalpei minhas roupas. Justo. Ah, certo, antes de ir, tenho boas notícias para você. De repente, Donna se lembrou de algo. Tocando em seu relógio, ela percorreu alguns arquivos. Depois de alguns pergaminhos, ela parou em um arquivo específico. Boas notícias. Meu interesse aumentou instantaneamente. Quem não gostou de uma boa notícia? Parabéns. Parabéns, pelo quê? Fiquei instantaneamente confuso. Ganhei alguma coisa. Não me lembro de ter feito algo que merecesse um prêmio. Percebendo minha confusão, Donna balançou a cabeça e explicou. Você foi aceito no prédio do Leviatã. Você pode se mudar já na próxima semana.
Edifício Leviatã, semana que vem? Fiquei instantaneamente surpreso. Embora eu esperasse que isso acontecesse, não esperava que eu me movesse tão rápido. De alguma forma você não parece tão entusiasmado quanto eu pensava. Diante da minha resposta, Donna ergueu a sobrancelha. Normalmente, quando alguém tinha a oportunidade de entrar no prédio do Leviatã, eles pulavam de alegria. No entanto, aqui eu estava completamente imperturbável com a notícia. Não me interpretem mal, estou realmente muito feliz. Eu levantei minhas mãos em derrota. Eu não estava mentindo quando disse que estava feliz. O problema era que eu tinha muitas coisas inacabadas no prédio da Manticore. Além disso, apesar de suas falhas, era realmente um lugar agradável. Especialmente desde que Léo e Prão estavam lá. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais melancólico eu ficava. Isso foi sarcasmo? Você sabe que tem todo o direito de se recusar a se mover, certo? Não, eu vou. Eu balancei minha cabeça impotente. Eu seria estúpido em recusar tal lugar. Especialmente porque o equipamento não era muito mais avançado. Aia! Tropeçando alguns passos, fiz meu caminho em direção à saída do campo de treinamento. Parece que vou ter que apressar meus planos. Acho que precisava forçar meus planos para limpar o prédio da Manticore logo. Antes que eu pudesse começar, tive que esperar que Angélica voltasse para o meu lado. Desde que o acordo com a Guilda dos Caçadores de Demônios foi finalizado, eu não precisava mais me preocupar tanto com meus pais. Angélica agora poderia retornar e se juntar a mim mais uma vez. Eu precisava dela para a próxima parte dos meus planos. Ela foi fundamental. Até mais, senhorita. Dando adeus a Dona e arrastando meu corpo cansado para longe, murmurei interiormente, parece que tenho que começar a fazer algumas revisões. Dentro de um grande espaço de escritório decorado em ouro com pinturas finas por todas as paredes bege, em frente a uma grande mesa, estava sentado um homem. Embora ele não parecesse ter mais de 40 anos, o cabelo do homem tinha uma mistura de cabelo preto e branco. Em seu rosto havia um cavanhaque preto que chegava até a metade de seu pescoço. Apesar de sua aparência, um ar de elegância e autoridade exalava dele. Clean. De repente, o homem digitou em seu telefone e discou um número. Tu. Não muito tempo depois que alguém atendeu. O homem imediatamente o cumprimentou. Sua voz carregava uma pitada de respeito. Já faz um tempo, Michael. Você está indo bem? Jasper Rochier. Por que você entrou em contato comigo? Após uma breve pausa, uma voz imponente e autoritária soou no alto-falante do telefone. Em resposta, um leve sorriso apareceu nos lábios de Jasper. Pare de bancar o idiota. Eu sei que um homem do seu calibre sabe exatamente por que eu te contatei. Então você quer minha ajuda? Houve uma breve pausa que resultou da voz de Jasper. Não muito tempo depois, o homem chamado Michel respondeu mais uma vez. Jasper sorriu com a resposta. Um inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é isso que todos dizem hoje em dia? O que você propõe? Peguei ele. Jasper cerrou os punhos debaixo da mesa. Ele sabia que havia despertado o interesse de Michelle Parker. Sem perder o ritmo, ele foi direto ao ponto. Vamos formar uma parceria. Uma parceria? Sim, me ajude a me livrar da minha sobrinha. Oh! Então você quer que eu faça o seu trabalho sujo? Jasper esfregou o queixo e ponderou. Seus lábios se curvaram ainda mais. E não tenho certeza se essa é a maneira correta de dizer isso, mas sim. É exatamente isso. O objetivo de Jasper era se livrar de Emma. Apesar de ser o chefe atual, ele não tinha poder real. Apenas seu irmão tinha essa autoridade. Jasper odiava isso. Ele também carregava o sangue da família Rothschild.
O que os tornou tão diferentes? Jasper secretamente cerrou os punhos sob a mesa, enquanto pensava, isso não importa mais. Com o irmão desaparecido, Jasper sabia que tinha a chance de virar o jogo a seu favor. Ele tinha que dar um golpe em seu irmão agora que a oportunidade se apresentava. Foi por isso que ele ligou para Michelle Parker, o inimigo de seu irmão. Se eu concordar com este acordo, o que ganho com isso? Durante toda a conversa, a voz de Michelle Parker permaneceu impassível. No entanto, apesar de ser assim, não havia como negar que ele estava interessado. Jasper podia sentir isso. Assim, ele explicou. Você obviamente terá a chance de causar um grande impacto no meu irmão mais velho. Eu pensei que você o odiava, não é? Além disso, você estará removendo diretamente um espinho conhecido como minha sobrinha de sua vista. Dado o quão talentoso ela é. De repente, os olhos de Jasper ficaram frios. Se ela puder crescer mais, nós dois sabemos como as coisas vão acabar para nós dois, certo? Comigo ajudando você por dentro, lidar com ela não deve ser um problema para você. Entendo, e você? O que você ganha com este acordo? O telefone ficou mudo por alguns minutos antes de Michelle Parker falar novamente. Meu. Jasper sorriu. O futuro do meu filho. Apesar de Locke ser a academia número 1 no domínio humano, eles não tinham acesso a muitas masmorras, pois a maioria delas estava sob a jurisdição de diferentes guildas. Felizmente, o Locke poderia compensar isso com sua conexão expansiva. Com muitos alunos se formando a cada ano, eles tinham várias conexões que se estendiam por todo o domínio humano. No momento, mais de 1000 alunos estavam do lado de fora de um enorme portão. Na frente dele havia vários homens e mulheres vestidos de preto com todos os tipos de dispositivos à sua frente. Como está o nível de energia? Tudo parece estar em ordem. Os preparativos estão prontos? Com o homem e a mulher de preto conversando entre si, um instrutor vestindo um uniforme da Locke estava diante de nós. Com seus olhos afiados que estavam levemente escondidos sob um par de óculos escuros, o instrutor olhou para todos os alunos presentes diante dele. Cortesia de Liamon Guild, hoje vocês entrarão no calabouço por equipes, disse enquanto tirava os óculos escuros. As equipes serão selecionadas aleatoriamente, assim que você entrar na masmorra, você será gerado diretamente no ambiente com sua equipe. Todos vocês estarão no mesmo mapa ao mesmo tempo e... Ouvindo o instrutor, eu balancei a cabeça. Hoje íamos ter uma verdadeira experiência de masmorra. Os alunos formariam uma equipe de 6 e experimentariam uma masmorra real pela primeira vez em suas vidas. Não a masmorra da escola, mas uma masmorra em funcionamento real. Com as conexões que o Locke tinha, não foi difícil para eles alugar uma masmorra da guilda Liamon. Uma pequena guilda graduada em ouro. Tudo bem. Vou enviar a lista da equipe agora. 10 minutos depois, o instrutor terminou de falar. Pegando seu tablet, o instrutor tocou na tela. Instantaneamente, o som de Sartvates vibrando ecoou pela área. Jin. 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 Girando meu pulso, pressionei a notificação principal. Equipe 4. Amanda Sterne. Emma Rothschild. Leonor Gray. Equipe 7. A Erin Lenfal. John Derson. Ren Dover. Equipe 15. Kevin Voice. Melissa Hall. Equipe 23. Jim Orton. Aaron Strass. E me deu um tempo. Verificando minha lista de equipe, cobri meu rosto com a mão. E pensar que eu estaria no mesmo grupo de 2 novos intercambistas. De repente, folheando a lista, uma das equipes me interessou. Jim está com Aaron? Eu acariciei meu queixo. Certo, havia algo assim no meu romance. Eu quase esqueci. Este foi o evento que levaria Aaron a provar uma declaração.
Nesse evento, Aaron se consolidaria como o principal antagonista do arco do torneio ao humilhar Jin. Não tinha certeza agora. Virando a cabeça, olhei na direção deles. Aaron tinha um olhar provocador em seu rosto enquanto olhava para Jin à distância. Por outro lado, Jin apenas ficou imóvel. Ele parecia completamente imperturbável com a provocação. Na verdade, nem sei quem são seus companheiros de equipe. Ele com certeza mudou muito. Se fosse o velho Jin, ele teria verificado imediatamente o relógio e tentado estabelecer seu domínio. Desta vez, ele tratou Aaron como ar. Isso obviamente não caiu bem com ele, pois seu rosto logo ficou sombrio. Olhando para a dupla, meu interesse aumentou. Eu me pergunto o que vai acontecer entre os dois agora. Capítulo 213 – Improvações nas masmorras 2. Ao entrar na masmorra, cada equipe respectiva seria convocada para diferentes áreas dela. O objetivo desta prova era acumular o máximo de pontos possível. Os pontos foram: G, 1 ponto. F, 2 pontos. I, 3 pontos. D, 4 pontos. Boss Monster, 1000 pontos. Esta masmorra tinha apenas um monstro-chefe. Como tal, uma vez morto, era isso. A equipe com mais pontos ao final venceria, e a recompensa para as melhores equipes eram créditos extras para seus cursos. Naturalmente, também havia recompensas adicionais. Mas esses não foram divulgados. Eles foram uma surpresa. Asterisco. No momento em que nossas equipes foram anunciadas, juntei-me aos outros membros de nossa equipe. Como a Eren e eu já havíamos nos conhecido antes, não havia necessidade de nos apresentarmos. Nós simplesmente acenamos um para o outro. Bom te ver de novo. Você também. Haha, prazer em conhecê-lo. De repente, uma figura volumosa se aproximou de nós com uma gargalhada. Era John Berson, nosso outro companheiro de equipe e outra pessoa que eu precisava cuidar. Ele tinha uma aparência ocidental genérica com olhos castanhos e nariz alto. Apesar de saber que ele era alto, eu só percebi o quão alto ele era quando ele estava a apenas alguns metros de mim. Eu tive que inclinar minha cabeça para cima para poder olhar para ele corretamente. Você deve ser a Eren. É ótimo conhecê-la. Eu ouvi muito sobre você. Ah, sim, prazer em conhecê-lo. Vendo a Eren, John estendeu a mão de maneira amigável. Ela acenou com a cabeça sem expressão. Observando a troca, eu me perguntei se a Eren apertaria a mão de alguém em seu primeiro encontro. Pela minha impressão dela, ela parecia bastante fria e distante, então eu queria saber. Minha resposta foi logo respondida quando ela a sacudiu. Você deve ser o famoso John Berson. Haha, na carne. Sendo reconhecido, John mais uma vez riu com entusiasmo. Já me encontrei com nossos outros companheiros de equipe, eles são Azin, Melody e Do-Yun. Soltando a mão dela, John se acalmou. Ele então se virou e apresentou aos outros companheiros de equipe que ele parecia ter conhecido ao longo do caminho. Azin aqui é um. Enquanto John apresentava os outros companheiros de equipe a Eren, de pé ao lado, não pude deixar de perceber o quanto John era extrovertido. Apenas um minuto se passou desde os anúncios da equipe e parecia que ele estava em boas relações com todos. Ele parecia se dar bem com todos com quem falava. Ou assim pensei. Olá, eu também estou aqui. Foi só depois de um minuto que percebi que estava sendo completamente ignorado. Para piorar as coisas, eu não era um figurante desconhecido como antes. Meu nome estava praticamente em todos os noticiários, não havia como John não ter ouvido falar de mim. Se antes eu pudesse ter entendido, mas agora? Tinha que ser de propósito. Talvez eu o tenha ofendido de alguma forma. Recordando minhas trocas anteriores com John, descartei tal noção. Eu não interagi com ele uma vez. Ele também morava em outra cidade.
Como eu poderia tê-lo ofendido? Então, de repente, pensei que talvez ele estivesse tão animado com a perspectiva de conhecer a Erin que se esqueceu completamente de mim? Certo, isso parecia plausível no momento. Agora que dei uma olhada em Erin, ela era de fato muito bonita. Alguém poderia argumentar que sua aparência poderia rivalizar com a de Amanda e as outras. Se for assim, meio que fazia sentido. John estava essencialmente tentando estabelecer sua posição de alfa me ignorando. Já que ele sabia da minha fama, ele deve ter feito isso de propósito para parecer a pessoa mais confiável aqui. Apenas o pensamento me fez estremecer. Olá, eu sou Ren, prazer em conhecê-lo. Segurando o arrepio, estendi minha mão e me apresentei. Eu não era tão imaturo. HM, eu sou John. John balançou minha cabeça sem entusiasmo. Logo após apertar minha mão, ele continuou conversando com a Erin. Seus olhos estavam cheios de carinho. Então, como eu estava dizendo, acredito que devemos. Sendo descaradamente ignorado, encontrei minha boca ligeiramente contraída. Mas era só isso. Na verdade, um traço de pena passou pelos meus olhos enquanto eu olhava para ele tentando falar com a Erin. Ele pode não saber, mas eu sabia. Que pena, de verdade. Eu secretamente balancei minha cabeça. Infelizmente para ele, a Erin foi criada por mim. Eu naturalmente sabia muito sobre ela. Ela é uma Brucon. Um bem grande nisso. Ele não tinha esperanças de cortejá-la. Após uma breve conversa com a equipe sobre os planos gerais e a abordagem da masmorra, entramos rapidamente na masmorra. Logo antes de entrar na masmorra, os outros 3 companheiros de equipe, Azin, Melody e Duyun fizeram uma rápida introdução. Oi, eu sou Azin e sou um artista marcial. Olá, sou Melody e sou uma usuária de lança. Prazer em conhecê-lo, eu sou Duyun e sou um espadachim. Oi, eu sou Ren e sou um espadachim. Eu naturalmente me apresentei também. Apesar da minha fama, ninguém sabia como eu lutava. Raramente havia vídeos meus lutando adequadamente com uma espada. Assim, fiz uma rápida apresentação de mim mesmo. Depois de nos apresentarmos e termos uma ideia geral das armas e força do outro, rapidamente entramos em formação. A formação atual era John na frente, a Erin no meio e eu atrás. Ao lado estavam os outros 3 companheiros de equipe. Assim entramos na masmorra. 1. Depois de caminhar um pouco, os passos de John pararam. Um enorme campo árido apareceu diante de nós. O que devemos fazer agora? João falou. Ele subconscientemente agiu como o líder. Ninguém protestou. Eu não poderia me incomodar em protestar, pois não ganharia nada com isso. Qual era o ponto? O que mais há para fazer além de matar monstros? Virando a cabeça, respondi. Ao que ele repreendeu. Sim, mas onde estão os monstros? Ele tinha razão. Não havia monstros antes de nós. Tudo o que vi foi uma terra árida sem nada à vista. Apenas quando pensamos que não havia monstros, Melody intensificou. Talvez eu possa ajudar. Você. Sim, tenho habilidades especiais que me permitem detectar qualquer forma viva dentro de um determinado raio. Melody calmamente acenou com a cabeça. Um ar de confiança subiu de seu corpo. John ficou naturalmente feliz com a notícia. Sério? Ok, tente. Vai fazer. Logo depois que suas palavras caíram, seu cabelo loiro se levantou ligeiramente e seus olhos brilharam em um tom azul. Chua. Instantaneamente, senti uma rajada de vento passando por mim. Estranho. 1 minuto depois, uma carranca apareceu nas sobrancelhas de Melody. Apontando para longe, a voz de Melody tornou-se grave. Existem 15 monstros em nossa vizinhança. Que 15? Não consigo vê-los.
John exclamou ao que Melody respondeu educadamente. Isso é porque eles estão escondidos esperando por nós para emboscá-los. Por curiosidade, interrompi e perguntei: e que tipo de monstros são eles? Sinto muito, mas minha habilidade só me permite localizar a direção geral dos monstros próximos. Não consigo dizer que tipo de monstro eles são. Isso é justo. Em resposta à minha pergunta, Melody balançou a cabeça. Eu balancei a cabeça em compreensão. Se ela pudesse, a habilidade seria bastante quebrada. Seria sem dúvida uma habilidade que eu cobiçaria. Faria minha vida muito mais fácil. Pena que não me lembro de ter dado um a Kevin. Então o que fazemos agora? Ouvindo sobre um grande número de monstros nas proximidades, todos ficaram cansados e sacaram suas armas. Durante todo o tempo, o único que permaneceu calmo foi a Eren, que respondeu: sugiro que caçemos juntos o monstro mais próximo. Assim que tivermos uma ideia geral de qual monstro está presente, podemos nos dividir e trabalhar individualmente para ganhar pontos. Se o monstro for forte demais para todos nós controlarmos individualmente, devemos trabalhar juntos, senão podemos nos separar. Já que quem falou foi a Eren, John naturalmente concordou. Virando-se, ele perguntou: parece justo, vamos com essa ideia. Tudo bem com vocês? Sim. 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 Todos concordaram com a cabeça. Eu naturalmente não discordei. Este plano era razoável. Ótimo. Vendo isso, a confiança de John aumentou. Tudo bem, então vamos fazer assim. Depois disso, todos nós nos movemos com firmeza e cautela em direção a uma das pedras à distância. De acordo com a habilidade de Melody, deve haver um monstro por perto. Detendo seus passos, John respirou fundo. Em seguida, seu corpo brilhou e um grande escudo translúcido apareceu diante dele. Virando-se e olhando para todos, ele disse solenemente: vamos. Em uma área diferente da masmorra. Kaa! Uma grande explosão ecoou pelo espaço desolado e uma grande criatura caiu no chão. De pé em cima do cadáver estava um jovem arrogante. Com o ar soprando levemente em suas feições, ele parecia muito bonito e arrojado. Abaixo dele estavam 5 pessoas. Ping! Momentos depois que o jovem matou o monstro, o relógio de todos vibrou. Pontos atribuídos: 3. Verificando seu relógio, Aaron se virou e olhou para seu grupo. Mais especificamente para um certo alguém dentro do grupo. Ele tentou provocá-lo. A essa altura, estou praticamente fazendo tudo. Ajude esse aí, tá? Não precisamos de bagagem no nosso time. Apesar das provocações de Aaron, tudo o que Jin fez foi olhar para ele. Apenas um olhar. Ele não fez mais nada. Ocasionalmente, ele aparecia atrás de um monstro e o finalizava rapidamente. Mas, em geral, isso era tudo o que ele fazia. Obviamente, isso não caiu bem para Aaron. Ele não deveria ser alguém cujo talento rivaliza com o de Kevin? O que aconteceu com ele? Pelo que ele leu de suas informações, Jin era extremamente talentoso e arrogante. Ele era alguém que podia competir com gente como Kevin. Seu alvo principal. Ele queria usar esta oportunidade para enterrar Jin na esperança de provocar Kevin, mas as coisas não pareciam como ele havia imaginado originalmente. Desde o início, seu alvo nenhuma vez reconheceu sua existência. Isso irritou Aaron sem fim. Apontando para ele, ele levantou a voz. Ei, você não pode pelo menos ajudar ou fazer algo como SHHH. Colocando o dedo na boca, Jin olhou para longe. Antes de dar a Aaron outra chance de falar, Jin disse friamente: o monstro-chefe está aqui perto. Em uma seção diferente da masmorra. Baão. Jato. Kuei. Aaya, e esse é o 15º.
Sangue azul espirrou por toda parte, e um grande baque ressoou pela área. Ao lado do cadáver estava a figura fria e indiferente de Kevin. Ping! Momentos depois de matar o monstro, o relógio de Kevin vibrou. Acostumado a tal coisa, ele nem se incomodou em checá-lo quando se virou para enfrentar outro monstro à distância. Colocando a mão no rosto, ele apertou os olhos e murmurou baixinho: Eu vejo o próximo, parece outro monstro classificado. Jato. Extraindo a espada do cadáver do monstro abaixo dele, Kevin se preparou para atacar o outro monstro. No entanto. Uau, Kevin, você é tão bom! Com os olhos cheios de carinho e adoração, uma garota de repente se apegou a ele. Uma expressão de desamparo apareceu no rosto de Kevin enquanto ele tentava se livrar dela. Apenas para ser completamente ignorado. Por favor, me solte. Aquele monstro era tão feio e assustador que eu não sabia o que fazer. Apesar das tentativas de Kevin de se livrar da garota, foram todas em vão. Independentemente do que ele fizesse, ela viria até ele ainda mais fortemente. Sua figura enquanto lutava contra o monstro era tão arrojada que fiquei completamente fascinado por ela. Deus, como você pode ser tão forte e bonito ao mesmo tempo? O nome da garota era Jessica Pavard, e desde que avistou Kevin no grupo, ela nunca mais o largou. Sempre que Kevin matava um monstro, ela gritava e o animava continuamente. Era como se ela estivesse olhando para seu ídolo favorito. O que diabos está acontecendo? De pé ao lado, a boca de Melissa se contorceu. O que foi essa porcaria? O que quer que Kevin fizesse, Jessica rapidamente iria até ele e o elogiaria sem parar. Seja respirando, escovando o cabelo ou qualquer coisa do tipo, Jessica imediatamente se apegava a ele como uma fã enlouquecida. Olhando para Jessica ao longe, Melissa tirou os óculos e massageou a testa. Ela odiava admitir, mas essa garota era mais irritante do que Ren. Algo que Melissa nunca pensou ser humanamente possível. Ren, você encontrou um oponente. Capítulo 214 Improvações nas Masmorras 3. Se não me engano, são escorpiões de carapaça negra. John apontou enquanto olhava para longe. Eu balancei a cabeça. Eles realmente pareciam ser escorpiões de carapaça negra. Escorpiões de casca negra eram monstros classificados. Eles foram nomeados assim por causa da casca preta que revestia sua camada externa. Eles eram geralmente do tamanho da coxa de um adulto e eram famosos por seus ferrões poderosos que tinham um forte efeito paralisante. Quantos pontos foi isso de novo? Deve ser cerca de 3 por morte. De pé ao lado, Azin respondeu. Assentindo com a cabeça, John olhou para Melody que estava ao lado de Aeryn. Quantos monstros nas redondezas? Fechando os olhos, usando sua habilidade, Melody respondeu calmamente: Eu só sinto 12 entidades na nossa frente. Então todos eles devem ser escorpiões de casca negra. Ótimo, então isso significa que podemos garantir 36 pontos. Sim. Então, como devemos fazer isso? O método de ataque do escorpião de carapaça negra era bastante simples. Incapacite a presa com seu ferrão e depois mate-a com suas garras afiadas. O que os tornava especialmente problemáticos era sua camada externa resistente, difícil de quebrar. Resumindo, em um curto período de tempo, eles não poderiam ser mortos facilmente. Felizmente, tivemos John conosco. Ele era um grande escudo de carne. Contanto que ele afundasse, com tempo suficiente, poderíamos quebrar facilmente a camada externa. E John sabia disso. Eu vou fazer o tanking, vocês se livram deles. Ele então deu um tapinha no peito. Eu posso mais ou menos resistir a venenos. Tendo treinado para todos os tipos de situações como essa, John era de fato imune à maioria dos venenos. A menos que fossem extremamente fortes, ele poderia continuar defendendo sem precisar se preocupar em ser envenenado. Entendo.
Enquanto mantivermos os escorpiões sob controle, não poderemos enfrentar nenhum problema. A Erin concordou com a cabeça. Ela também acreditava que essa era a melhor estratégia. Não, essa estratégia não vai funcionar. Depois de tocar sutilmente meu queixo, balancei a cabeça. Nós 6 definitivamente éramos suficientes para matar um escorpião de carapaça negra. Mas o que me preocupava era o fato de não haver apenas um escorpião. Posso dizer algo? O que? Depois de pensar um pouco, decidi expressar minha preocupação. Instantaneamente, a atenção de todos se voltou para mim. Falando francamente. Se seguirmos esta estratégia, vamos morrer. Com uma cara solene, dei a notícia. Embora não morrêssemos literalmente, já que os professores da academia estavam escondidos à distância, reprovaríamos na aula. Simplificando. Essa estratégia não ia funcionar. Você pelo menos presta atenção na aula? Se você prestasse atenção corretamente, saberia que esta é a melhor estratégia possível. Ouvindo o que eu tinha a dizer. Deixando a Erin e Melody de lado, os rostos de todos ficaram sombrios. O que você está falando? Se você quer dizer algo, pelo menos diga algo útil. Não, eu entendo, mas vocês não perceberam? Notou o quê? Balancei a cabeça e apontei para longe. Em direção ao local onde os escorpiões foram localizados. Eu então elaborei. Que os escorpiões não estejam muito longe um do outro. Assim que criarmos uma comoção suficiente ao atacar um escorpião, atrairemos os outros escorpiões e nossa situação se transformará em 6 contra 12. Não que eu duvide de alguma de suas habilidades, mas não podemos lidar com 12 monstros ranqueados ao mesmo tempo. O silêncio caiu. Os pensamentos anteriores de lutar contra o escorpião desapareceram. Os que estavam tentando discutir comigo antes nem me olhavam nos olhos. Então o que você sugere? A primeira a quebrar o silêncio foi a Erin. Ao que respondi calmamente. Na verdade, ainda podemos seguir o plano anterior, mas precisaríamos mirar em cada escorpião individualmente. Resumindo, precisamos atraí-los até nós em vez de irmos até eles. Com John tancando na frente e o outro apoiando, matar um escorpião foi fácil. Contanto que eles não estivessem agrupados, isso seria uma brisa para nós. Mas quem vai provocá-los? Pensando, a Erin levantou a cabeça. Na verdade, eu posso fazer isso. Colocando minha mão na bainha da minha espada, levantei minha mão. Em termos de controle de multidão e isca, não havia arte de espada melhor do que Anel da Vindicação. Que, infelizmente, ainda não consegui aumentar para o domínio maior da maestria. Eu estava perdendo a etapa crucial para a qual não sabia a resposta. Eu tentei perguntar à dona, mas ela me disse que não poderia me ajudar com relação a esse assunto, pois não envolvia Psions. Ela, no entanto, me disse que conhecia alguém que poderia me ajudar. Isso foi há cerca de uma semana. No final, ainda não consegui romper. Mas tudo bem. Já que meu nível atual era bom o suficiente por enquanto. Você pode fazer isso? Sim, eu posso. Ok, então vamos com isso. A Erin tomou uma decisão. Parado ao lado, os olhos de John se estreitaram ligeiramente antes de ele acenar com a cabeça também. Seguindo John, todos os outros também concordaram. Estou bem com isso também. Nada a reclamar. Bando de lambedores de bunda. Revirei os olhos instantaneamente. Apesar da minha fama atual, eu ainda não era tão famoso quanto a Erin e John, que estavam lá há muito tempo. Era natural que prestassem mais atenção às suas palavras. Aia! Tudo bem, vamos começar. Svoosholhos. Peguei minha espada e desenhei 3 círculos no ar. Instantaneamente, 3 anéis translúcidos apareceram diante de mim. Percebendo os anéis, os outros começaram a discutir. O que é isso?
Isso é uma habilidade ou sua arte de espada? É obviamente uma arte de espada. Entre os que discutiam, a Eren e Jon não faziam parte deles. A atenção deles estava voltada para os anéis. Como eu era uma das pessoas que eles tinham que cuidar, eles naturalmente tinham que prestar atenção extra. Percebendo sua expressão solene pelo canto dos meus olhos, meus lábios puxaram para cima. Se eles soubessem que isso era apenas uma fração do que eu poderia fazer. Movendo meu dedo para cima, os anéis dispararam em direção ao escorpião à distância. Observando meus anéis voarem em direção ao escorpião mais próximo, virei minha cabeça. Alguém tem um método de ataque de longo alcance? Eu faço. O único a intensificar foi a Eren. Desembainhando seu florete, ela perguntou: o que você precisa que eu faça? Nada demais, só quero que você assuste o escorpião. Muito bem. A Eren tomou uma posição. Puxando seu ceifador para trás, a Eren exalou ligeiramente. Seu cabelo loiro platinado tremulou levemente e seu florete ficou tingido de verde. Ela então o empurrou para a frente. Vim! Como um sabre de luz, o florete ficou completamente tingido de verde. Seguindo seu grito, um feixe de luz disparou em direção ao escorpião à distância. Em questão de segundos, chegou antes do escorpião e o atingiu diretamente em sua casca externa. Uma explosão abafada soou e o rugido enfurecido do escorpião ressoou pela planície. Scree! Isso naturalmente assustou os outros escorpiões nas proximidades, mas depois de não avistarem nada por perto, eles passaram a ignorar o escorpião furioso. E isso foi bom o suficiente? Claro. Virando minha cabeça para o lado, eu balancei a cabeça. Por dentro, eu estava balançando a cabeça. No momento, a tez de Eren estava pálida e sua respiração áspera. Ela parecia exausta. Você acha que pode me enganar? Eu obviamente poderia dizer que ela estava atuando. Apesar de sua respiração irregular e rosto ligeiramente pálido, ela realmente não usou tanta energia naquele último ataque. Ela só queria parecer mais fraca. Jogos mentais. Eren, você está bem? Você está exausta, deixe-me fazer o resto. Tudo bem, estou bem. Vendo a exausta Eren, Jon naturalmente tentou confortá-la. Para isso, a Eren fez cara de brava e assegurou-lhe que estava bem. Minha boca se contorceu em sua exibição. Seriamente? Sou voz. Movendo meu dedo, passei a ignorá-los e movi meus anéis diretamente ao redor do escorpião. Scree! Vendo os anéis, o escorpião ficou ainda mais furioso. Balançando suas garras e caudas tentou atacar os anéis. Não que eu vou deixar você. Movendo meu dedo para cima, eu comandaria os anéis para desviar dos ataques rapidamente. Somente quando o escorpião estava correndo na direção oposta que eu queria que ele fosse, eu realmente não evitaria o escorpião, resultando nele atingindo diretamente meu anel. Scree! Assim que o escorpião atingiu o anel quebrou instantaneamente. Mas alcançou seu objetivo quando o escorpião rapidamente se virou na direção oposta. Cada vez que um anel quebrava, desenhando um círculo no ar, eu o recolocava. Isso se repetiu 3 vezes até que o escorpião finalmente estava a 10 metros de onde estávamos escondidos. Virando minha cabeça para o lado, eu sussurrei. Preparar? MHM. Sim. Acenando com a cabeça, todos assumiram uma posição de batalha. Nós arrastamos o escorpião para longe o suficiente do outro, então não precisávamos mais nos preocupar em criar uma comoção. O primeiro a se mover foi Jon. Com um enorme escudo translúcido diante dele, ele saltou e atacou o escorpião. Scree! Pego desprevenido e colidindo com o escorpião, Jon conseguiu empurrá-lo alguns metros para trás. Ajude-me! Com a atenção do escorpião sobre ele, Jon se ajoelhou e gritou.
Todos se mudaram. Enfrente seus pontos fracos, as juntas. Como um raio de luz, a Eren correu antes do escorpião e esfaqueou em direção a uma de suas juntas. Azim e os outros seguiram seu exemplo e pregaram as juntas. Scree. Coordenados uns com os outros, todos se moveram ao redor do escorpião e atacaram suas juntas. O escorpião gritou de dor e ficou furioso. Suas pinças e garras atacaram amplamente tudo em sua vizinhança. A estratégia de batalha era simples. Jon agrediu o escorpião, enquanto os outros atacaram suas articulações para impedir seus movimentos. Não era o método mais rápido, mas era o mais eficiente. Svoosholhos. Clank. Obrigado. Sem problemas, eu tenho você. De pé ao lado, naturalmente, apenas usei meus anéis para apoiá-los. Sempre que eles estavam com problemas, eu os ajudava. Isso foi tudo o que fiz. Que vida despreocupada, eu adoro isso. Ajudando ao lado como um operador de orquestra. Eu realmente gostei dessa vida. Ah! Baque! Finalmente, após 2 minutos de árdua luta, o escorpião caiu no chão com um grande baque. A Eren foi quem deu o último golpe. Ufa, mas isso foi. Foi um adversário mais difícil do que eu pensava. Continue com a ótima atuação. Observando de lado, eu estalei minha língua. O monstro foi apenas classificado. A Eren e Jon sozinhos poderiam ter cuidado disso. A única razão pela qual demorou 2 minutos foi que todo mundo se conteve. Eu também, então não posso reclamar. Ping. Pontos atribuídos, 3. Os relógios de todos vibraram e uma notificação apareceu. Olhando rapidamente para o relógio, Jon bateu palmas. Tudo bem, acho que temos que fazer isso mais 11 vezes. 3 horas se passaram desde então. Baque. Com um grande baque, um monstro caiu no chão, e a Eren calmamente extraiu seu ceifador do corpo do monstro. Ao lado dela, Jon se aproximou dela. Quantos isso faz? Não me lembro. É mesmo, isso foi ótimo, vamos para o próximo monstro. No ritmo que estamos indo, podemos conseguir o primeiro lugar. Vamos fazer isso. Embainhando seu florete, a Eren calmamente acenou com a cabeça e se dirigiu na direção do próximo monstro. Ao lado dela, estavam seus companheiros de equipe. A Eren, você foi tão incrível. Como esperado de você. Jon também, embora eu soubesse que você era forte, achei um exagero. Logo após cada luta, todos começavam a elogiar ela e Jon. Os 2 maiores contribuintes. A Eren manteve um rosto indiferente o tempo todo. Ela estava acostumada com tal comportamento. O único que se destacou para ela foi o último jovem do grupo. Parado vagarosamente com as mãos na cabeça, um jovem de olhos azuis caminhou em direção ao cadáver do escorpião. Rendover foi. Apesar de tê-lo visto no noticiário, ela não sabia muito sobre isso. Ela o viu durante a luta alguns dias atrás, mas isso era tudo o que ela conseguia se lembrar dele. Foi uma luta chocante que só o tornou mais misterioso aos olhos dos outros. Ele era forte ou não? Além de fazer algumas pequenas coisas com os anéis, ele não fez nada chocante. Os outros fizeram mais. Nada que justifique sua fama atual. Devo apenas falar com ele? Talvez se ela falasse diretamente com ele pudesse descobrir algo. Logo antes de entrar, seu irmão disse a ela para ficar de olho em Jon e Ren. Em parte, era por isso que ela não ignorava as abordagens irritantes e flagrantes de Jon. Senão, ela já teria cravado seu florete em seu crânio. Sim, não posso deixar meu irmão fazer todo o trabalho. Assim que a Eren se firmou para se aproximar dele, ao lado do escorpião, os olhos de Ren se iluminaram enquanto ele olhava para longe. Parece que as outras equipes já estão lutando contra o monstro-chefe. Capítulo 215 – Improvações nas masmorras 4. Mamute de 5 presas?
Como podemos derrotar isso? Kevin e sua equipe olharam para baixo abaixo deles. Uma enorme criatura com aparência de elefante com 5 presas saindo de sua boca vagarosamente atravessou a área abaixo deles. Mamute de 5 presas, uma criatura classificada famosa por sua tremenda força e resistente camada externa. Esse é o monstro-chefe, não é? De pé ao lado de Kevin, um indivíduo alto falou. Ele tinha olhos castanhos e cabelos pretos. Seu nome era Rei e ele veio da Academia Ludwig. Isso é. Sentindo a tremenda pressão vinda do monstro, Kevin sabia, sem dúvida, que aquele era o monstro-chefe. Posso derrotá-lo sozinho? Apesar de ser classificado como D, Kevin não tinha certeza. Simplificando, a pressão que exalava do monstro era aterrorizante. Pensando nesse sentido, ele decidiu ficar parado. Vamos esperar que venham as outras equipas. Outras equipes? Sim, no momento, mesmo que possamos tentar derrotar o monstro, sem dúvida os outros times virão e podem tentar nos roubar o kill. Se uma vez que eles estivessem perto de derrotar o monstro, as outras equipes viessem e roubassem sua matança, Kevin ficaria muito chateado. Olha, outro time está aqui. De repente, Rei apontou enquanto olhava para longe. Virando-se, Kevin olhou na direção de onde Rei estava apontando. Esse é o Jin e ele. Kevin instantaneamente viu Jin parado no meio do grupo. Além dele, estava Aaron. Imediatamente seus olhos se estreitaram. Ele não teve uma boa impressão de Aaron. Pela pequena interação que teve com ele, Kevin sabia que estava mirando nele. No lado oposto, sentindo algo, Aaron virou a cabeça. Um sorriso surgiu em seus lábios. Olha quem temos aqui. Os olhos de Aaron e Kevin se entrelaçaram. Faíscas voaram no ar. A tensão entre os dois aumentou. Eu definitivamente me lembro de escrever esta parte. Enquanto Kevin e Aaron estavam ocupados olhando um para o outro, do lado oposto, um jovem de cabelos pretos e olhos azuis olhava para eles com uma expressão divertida. Escrevendo que parte? O que ele? Assustando Ren, a Eren apareceu ao lado dele. Colocando a mão no peito, Ren acenou com a mão. Caramba, não assuste as pessoas assim. Sinto muito, mas sobre o que você estava falando antes? HM? Oh nada, eu estava apenas me referindo às anotações que fiz sobre o mamute de 5 presas. Ah, o que você tem? A Eren instantaneamente ficou curiosa. Pelo que ela descobriu até agora sobre Ren depois de interagir com ele um pouco durante a masmorra, ele tinha um bom conhecimento dos monstros dentro da masmorra. Como suas fraquezas e padrões de comportamento. Eu esqueci. Em resposta à pergunta de Aeren, Ren balançou a cabeça. Aeren ficou sem palavras como resultado. O quê? Realmente não importa de qualquer maneira. Percebendo a reação dela, Ren revirou os olhos. Estamos com o objetivo de matar dos outros. Não adianta lutar contra nós mesmos. Saltando da rocha em que estava, Ren silenciosamente se aproximou de onde estava o monstro-chefe. Por enquanto, tudo o que realmente temos a fazer é fingir que atacamos o monstro como os outros. Já que nosso objetivo é matá-lo, devemos naturalmente nos conter uma vez que atacamos. Chegando antes de uma área bastante isolada, Ren sentou-se e esperou que sua equipe o alcançasse. A razão pela qual ele não estava atacando o mamute de 5 presas agora era porque seria um esforço infrutífero. Ele teve que esperar que as outras equipes se reunissem antes de decidir o próximo passo. Felizmente, não muito tempo depois, mais e mais equipes começaram a se reunir. Quanto mais times se reuniam, mais as tensões cresciam. Olhando para o mamute de 5 tostas abaixo, todos tinham um objetivo semelhante em mente. Mate o monstro-chefe e saia como o número 1. Uma hora se passou desde então e uma grande explosão abalou os arredores. Boom! Barulhar! Quê?
GHHH. Poeira e detritos voaram por toda parte enquanto o mamute de 5 presas voou em um ataque de raiva. Onde quer que fosse, os alunos seriam enviados voando. Chup. Felizmente, sempre que um aluno se machucava gravemente, um instrutor aparecia rapidamente e o levava embora. Tais cenas apareceram em todos os lugares. Todos receberam um artefato especial de antemão, portanto, caso recebessem um golpe que pudesse ameaçar sua vida, ele os ativaria e os protegeria. Infelizmente, sempre que isso acontecia, 50 pontos eram deduzidos da pontuação geral da equipe. Svoocholhos. 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 No topo de uma pequena grande rocha, estava Amanda com seu arco retesado. Sempre que ela puxava a corda do arco para trás, uma flecha azul translúcida aparecia. Assim ela apontou para o mamute abaixo. Amanda estava mirando em seus olhos. Essa era sua principal fraqueza. Soltando a corda, a flecha desapareceu. Logo reapareceu na frente do mamute que rapidamente fechou os olhos. Clank! Um grande som reverberou pela planície e a flecha de Amanda se desintegrou. Sem se incomodar com isso, Amanda mais uma vez puxou seu arco. Mais uma vez ela lançou a flecha. Svoocholhos. Abaixo dela, Emma e Eleonore trabalharam juntas com as outras equipes para causar o máximo de dano possível. Emma usou suas espadas curtas enquanto Eleonore ficou na parte de trás, lançando diferentes tipos de feitiços. Me dê cobertura. Como se você precisasse da minha ajuda. Todos os tipos de feitiços coloridos, mais devastadores, voaram em direção ao mamute à distância enquanto Eleonore lançava feitiços como se fosse uma metralhadora. Ocasionalmente, Emma e Eleonore brigavam, mas funcionavam bem juntas, pois Emma ficava na frente e Eleonore ajudava atrás. Xiin. Ao lado deles, Aaron e Kevin moveram-se rápida e habilmente pela área inferior do mamute. Sempre que suas espadas cortavam, sangue derramava. Eles apontavam para as articulações e pernas do monstro. Infelizmente, devido ao quão resistente era a camada externa do monstro, o melhor que eles podiam fazer era fazer com que o monstro sangrasse. Mas foi o suficiente. Barulhar. Lenta mas seguramente, o mamute estava diminuindo a velocidade. Seus movimentos começaram a se tornar cada vez mais previsíveis. Todos podiam sentir isso. Eles estavam perto de matá-lo. Uaia. Vendo isso, todos pararam de se conter. Tons de cores diferentes envolviam os arredores enquanto todos atacavam com mais força. O ataque de Emma tornou-se mais feroz, o ataque de Kevin tornou-se mais poderoso, a flecha de Amanda tornou-se mais rápida. Todo mundo estava indo para matar. Ei! Parado não muito longe deles, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Vá em frente, continue diminuindo sua saúde. Faça o trabalho pesado e deixe o trabalho leve para mim. Desde o começo, eu não tinha me movido. Havia uma razão para isso. É porque eu tinha um plano. Meu plano era bem simples. Apenas quando todos estavam prestes a desferir seu último golpe, eu enviaria rapidamente um anel na frente deles para bloquear seus ataques. Embora não bloqueie completamente seus ataques, seria o suficiente para atrasá-los. Eu então mergulharia e mataria. Só de imaginar os rostos de todos quando veem isso me faz rir. O sorriso em meu rosto se aprofundou. Só de pensar na cara do Kevin quando ele percebeu que eu roubei a morte dele. Eu mal podia esperar. Está quase morto. Amanda, use seu golpe mais forte. Eleonore me ajude. Olhando para o mamute de 5 presas e sentindo algo, Emma gritou de repente. Seguindo seu chamado, o mamute rugiu em direção ao céu quando uma de suas pernas cedeu. Barulhar. Assentindo com a cabeça, uma tremenda quantidade de poder se concentrou em Amanda. Olhando uma para a outra, Eleonore e Emma rapidamente se separaram.
Onde você pensa que está indo? O que você está fazendo, Emma? Parando diante de Kevin, Emma sorriu docemente. 2 palavras curtas apareceram em suas mãos. Desculpe, mas, infelizmente, tenho que te segurar aqui. Que tal, eu vou deixar você ir assim que Amanda terminar? Você está bem com isso? Ah, e é assim que você quer jogar? Kevin instantaneamente entendeu a essência da situação. Eles estavam tentando segurá-lo. O sorriso de Emma se aprofundou quando ela não negou. Você com certeza acertou. Você não me dá escolha. Instantaneamente, a pressão de Kevin intensificou os coletores enquanto a tonalidade vermelha ao seu redor encobria tudo em um raio de 10 metros. Vamos ver quanto tempo você consegue me segurar. Boom! Não muito longe de Kevin e Emma, uma situação semelhante estava se desenrolando enquanto Eleonore estava diante de Aeryn e seu irmão Nicholas. Desculpe pessoal, mas vou ter que segurar vocês. Oh! Então você está recorrendo a esse truque também? Subindo, Nicholas sorriu. Olhando para Kevin à distância, ele também entendeu a essência da situação. Em resposta à pergunta de Nicholas, Eleonore assentiu com a cabeça. Infelizmente sim. Ela havia discutido isso com Emma antes. Além de Kevin e Aaron, as pessoas mais ameaçadoras de todas eram as gêmeas Lenfal. Ela optou por ir para os gêmeos Lenfal. Aaron era muito difícil de lidar para ela atual. Entendo, então você quer deixar seu parceiro fazer atacada enquanto você segura todos os concorrentes possíveis. Que plano interessante. É exatamente isso, então dê o seu melhor para passar por mim. Olhando para os gêmeos Lenfal à sua frente, as mãos de Eleonore foram engolfadas pelas chamas. Em resposta, os gêmeos Lenfal sacaram suas armas e ficaram de costas um para o outro. Uma tremenda tonalidade branca emanava de seu corpo. Bem, merda. Sentindo a pressão dos gêmeos, Eleonore estava começando a se arrepender de sua decisão. Felizmente, ela só teve que segurá-los. Por isso, aumentando a intensidade das chamas em suas mãos, ela atacou. Ah! Asterisco. Que visão! Num raio de 100 metros do mamute, situações semelhantes estavam se desenrolando. Todos tentaram segurar a pessoa mais forte do outro grupo enquanto eles tinham um membro para matar. Felizmente, eu não era uma dessas pessoas visadas. Acho que todo mundo pensou que eu não era uma prioridade tão alta. Fiquei um pouco ofendido, mas como funcionou a meu favor, acho que estava tudo bem. Parece que já é hora de me mudar. Desembainhando minha espada, preparei-me para executar meu plano de matar o mamute. Eu estava indo para matar. No entanto, antes que eu pudesse me mover, um feixe de luz prateada disparou na direção do mamute de 5 tostas. Foi tão rápido que quase ninguém conseguiu detectá-lo. Vim! Em seguida, um pequeno buraco apareceu no mamute de 5 presas. Baque! Com um grande baque, o mamute caiu no chão. O silêncio prevaleceu sobre os arredores enquanto todos permaneciam imóveis e paravam o que estavam fazendo. Seja Aaron, Emma, Kevin, Amanda ou qualquer um presente. Todos pararam o que estavam fazendo. Instantaneamente, os olhos de todos foram direcionados para um indivíduo. Aia! De pé em cima do monstro, estava a figura fria de Jin. Com uma adaga ainda na mão, Jin limpou o sangue de seu rosto. Virando a cabeça ligeiramente, Jin pulou do cadáver de Mamute. Ping! Dentro do silêncio, o único som que ecoou foi o som de seus sartvates vibrando. Jin nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Sem dizer uma palavra, ele saiu. Ele veio tão rápido quanto ele foi. Ah, e o quê? Assistindo a figura de Jin sair, eu fiquei enraizado no meu lugar. Vários pensamentos passaram pela minha cabeça. Quando ele ficou tão forte? E ele simplesmente roubou minha presa.